Olá, telespectadores. O programa Caminho da Universidade da TV Milênio está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos que concorrerão à reitoria da Uniuv. Semana passada, entrevistamos a professora Genoveva Esteves. Esta semana, vamos entrevistar o Dr. Roberto Pedro Bon. Essa sequência foi através de um sorteio diante da presidente da Comissão das Eleições, a doutora Miriam Kimita. E para o próximo programa, teremos o terceiro candidato, que é o professor Alisson Frantz. Portanto, hoje a entrevista será com o candidato Roberto Pedro Bon. Dr. Roberto Pedro Bon, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV Milênio. Professor, muito obrigado pelo convite. Espero poder aqui responder à altura os questionamentos que sejam feitos. Eu quero dar uma boa tarde a todos e dizer que estamos aí com bastante entusiasmo para esse processo democrático. Muito bem. E o objetivo da TV Milênio, através do programa Caminho da Universidade, Dr. Roberto Pedro Bon, é socializar, fazer com que a comunidade realmente tenha a oportunidade de conhecer todos os candidatos. Mas vamos então à apresentação do candidato à reitoria, o professor Roberto Pedro Bon. Sua formação, Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná em 1974. Pós-graduação ao nível de doutorado em Engenharia Florestal na área de concentração Manejo Florestal pela Universidade Federal do Paraná em 1996. Pós-graduação ao nível de mestrado em Engenharia Florestal na área de concentração Manejo Florestal pela Universidade Federal do Paraná em 1979. E Administração de Empresas, Escolar Superior de Administração de Negócios, São Paulo, em 1974. Sua trajetória profissional: coordenador dos cursos de engenharia da Uniuv, professor dos cursos de Engenharia Industrial da Madeira, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil da Uniuv. Professor no curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. Diretor-geral da Comunidade Terapêutica Fundação Hermon, em Porto União. Funtac, Rio Branco, Acre. Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, assessor da presidência, consultor. PNUD, Rio Branco, Acre. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, componente da equipe base para a elaboração do projeto BID-BRAD 313, Desenvolvimento Sustentável para o Estado do Acre, consultor. Consultor líder do projeto International Tropical Timber Organization para o projeto de inventário florestal para a espécie mogno, 126 milhões de hectares na Amazônia Legal. Araupel, Quedas do Iguaçu, Paraná, gerente florestal, assistente do jurídico e responsável técnico. E Civil Consult Engenharia Limitada, Curitiba, Paraná, consultor sênior. Serra do Cabral, Agroindústria S.A., Várzea de Palma, Minas Gerais, diretor. E diretor florestal da Dicem S.A., Indústria e Comércio de União da Vitória, entre outras atividades. Senhoras e senhores, estamos recebendo então o candidato à eleição da reitoria da Uniuv aqui de União da Vitória. Nós teremos os questionamentos. E o primeiro questionamento, Roberto Pedro Bon, vem exatamente do corpo docente da Uniuv, que diz o seguinte: o artigo 4º do Regimento Geral da Uniuv diz: o Centro Universitário da Vitória, Uniuv, orientado por princípios éticos, sociais e morais, tem por missão desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação integral e permanente de cidadãos e de profissionais compromissados com a vida e o progresso da sociedade. No PPI, Projeto Pedagógico Institucional, está escrito: a universidade precisa refletir em seu seio a pluralidade e a diversidade de opiniões ideológicas da sociedade, como expressão de sua autonomia.
Numa universidade viva, é preciso que as ideias não só fluam, que se choquem, que se conflitem e dialoguem, mas também que sejam divulgadas, conhecidas e partilhadas. Só assim poderá aspirar à criatividade e à respeitabilidade. Ainda no PPI da Uniuv, no item 2.3.3, lê-se: a concepção de universidade que é assumida pela Uniuv parte do pressuposto da sua necessária articulação com as demandas e necessidades regionais e nacionais. A Uniuv se configura democrática, transformadora e consciente do seu papel e de sua responsabilidade social, assumindo a formação de indivíduos para o exercício profissional e para a prática da cidadania. Pergunta: de que forma, caro candidato, pretende fomentar as concepções de ensino-aprendizagem em que a construção do conhecimento envolve um processo e não um produto, como está contido no Regimento Geral da Uniuv e no seu PPI? Por gentileza. Professor, entendo que essa questão ela deveria ou deverá ser dividida em duas partes para uma melhor análise. A primeira coisa que nós temos que entender é que em qualquer instituição de ensino, no caso de níveis universitários, nós temos as matérias que a gente considera matérias básicas. Essas matérias básicas, matemática, física, química, resistência dos materiais, ela precisa de uma noção de ensino ao acadêmico para que ele possa desenvolver o raciocínio. Por outro lado, nós temos as disciplinas profissionalizantes. E nesse ponto é que hoje mudou a configuração. Lembra, e é fácil de lembrar, que nas grandes universidades aparece lá um doutor fulano de tal, especialista, discípulo de fulano de tal, né? Essa era aquilo que a gente chamava da transferência da informação para o conhecimento do próximo. Hoje, o educador ele tem que ter a consciência que ele não é mais dono do conhecimento, né? O conhecimento hoje não está mais abrangendo dentro de uma única mente. O conhecimento ele está disseminado dentro principalmente na área de informática, da percepção das informações que estão contidas nos meios digitais, né? Em que faz com que o aluno interessado, o acadêmico interessado, possa inclusive contradizer o conhecimento do próprio professor. Então hoje o professor tem que ter a noção de que ele é um gestor da informação para o melhor conhecimento do aluno ou melhoramento do conhecimento do aluno. Isso é uma coisa praticamente inovadora na maneira de se pensar nisso. O que acontece então? O professor tem que ter um conhecimento para que o acadêmico que queira aprimorar o seu conhecimento através dos meios digitais possa junto trabalhar com algo prático, com alguma coisa laboratorial, né? E dessa forma, o que nós vamos fazer? Podemos juntar essas duas coisas, quer dizer, o melhoramento do conhecimento do acadêmico com a prática, né, dirigida às funções sociais de uma entidade pública, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que exatamente fazer com que a universidade tenha a condição de dar essa possibilidade da prática, tá, e gerenciar o conhecimento. Temos que, o professor hoje, dentro da universidade, ele tem que saber que ele não é o dono do conhecimento. Isso tem que ficar muito bem claro. Não que ele não saiba, é que é impossível para a mente humana conhecer tudo. E o aluno ele pode dirigir a sua aprendizagem para diversas linhas de pensamento, linhas de conhecimento, né? Então, acho que essa é a função da universidade hoje, da parte profissionalizante. É juntar
administrar, gerenciar a forma da melhoria do conhecimento do acadêmico com a prática laboratorial, que ela deve estar disponível com a universidade. E é isso que nós vamos tentar fazer com que a universidade possa responder. Muito bem, vamos então ao segundo questionamento. Pergunta dos funcionários administrativos da Uniuv. Sabe-se que dentro do plano de carreira vigente existe somente ascensão horizontal, ou seja, o funcionário avança dentro de uma linha, não existindo incentivo para a melhoria do nível educacional. Exemplo, um funcionário concursado de nível médio, concluindo o ensino superior ou outros cursos, para sua melhoria pessoal e profissional, não receberá nenhuma melhoria salarial. Assim sendo, questiona-se: existe a intenção de melhorar o plano de carreira e considerar a evolução educacional do funcionário independente do nível do cargo e de que forma? Bom, realmente isso não nos parece assim uma questão, digamos, prática, né? Nós temos que fazer o quê? Criar um plano de cargos salários que haja um incremento de cultura e de tempo, e fazendo com que isso seja igualitário para todos, sejam professores ou sejam funcionários da administração, pois a universidade depende dos dois. Então, a nossa meta vai ser realmente criar um plano de cargos e salários partindo da própria opinião dos funcionários e dos professores para uma melhoria. O doutor Roberto Pedro Bon terminou o primeiro bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar então ao segundo bloco. É rápido, estamos entrevistando o candidato à reitoria da Uniuv, o doutor Roberto Pedro Bon. Já retornamos.